Boa noite, povo. Boa noite, gente. Assim como a gente já tinha deixado agendado, já tinha feito, inclusive, mostrando, né? A gente já tinha feito umas postagens, informando que hoje nós estaríamos aqui conversando a respeito, de conversas normais do consultório, que a gente acha muito interessante, começar a conversar sobre isso. Luciana Paiva, eu já acabei de fazer um convite para ela. Oi, doutora Luciana Paiva. Como Olá, está doutora Adri. nesta noite que está prometendo chuvas, trovoadas, tornados bombásticos e tudo mais, Ai, né? ai, ai. É É, verdade. Será que vem tudo isso que estão programando? tu sabes que eu estava chegando em casa e olhando agora aqui de cima, já começou a ter uns relâmpagos bem pesados, ou seja, acho que vai confirmar a história toda, né? Sim. Mas enfim, Então vamos uma- começar a conversar logo antes que venha. antes que a gente fique sem energia e sem internet, né? Sim. Então, na verdade, eu já comecei aqui, estava começando a conversar quando, ou melhor, nos apresentar, na verdade, né? Quando tu entraste, que a gente está procurando ser pontual dentro das nossas combinações, né? Exato. Então, para quem não nos conhece, eu sou a doutora Adriane Saliba Pacheco. Eu sou formada há 38 anos e me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu gostaria que tu também te apresentasse, logo depois disso. Eu sou especialista em endodontia e trabalho com reabilitação oral, tá? E no que tange a nossa multi-especialista, porque a doutora Luciana é multi-especialista, não é mesmo? Eu me chamo Luciana Paiva. Eu me formei na PUC em 99. Então eu já tenho aí 26, 27 anos de formada. E ao longo dessa trajetória, sempre estive muito mais ligada com a clínica, a prática clínica, do que o mundo acadêmico, mas eu nunca deixei de estudar, né? Então, fiz pós-graduação em ortodontia, sou especialista em ortodontia, sou especialista em prótese dentária também, tenho habilitação no óxido nitroso e tenho habilitação também em odontologia canabinoide. E por aí vai, né? E assim a gente vai na nossa É, jornada, né, Lu? trabalho bastante com pacientes com bruxismo, com dor, DTM. E então, assim, a gente não para nunca, né, Dri? Não. E justamente por essas nossas jornadas tão extensivas, porque afinal de contas, quando a gente começa a falar de todas as experiências clínicas que a gente teve ao longo da nossa jornada, a gente começa a voltar lá atrás, né? A gente começa então a pensar lá naquele momento em que a gente estava lá já no ingressando no último ano, ou se a gente for fazer uma alusão do que está acontecendo agora, nós estamos no segundo semestre, então entrando no último semestre da faculdade, prontas para finalizar a graduação, né? E aí já começava a acontecer uma inquietude, né? Aquela inquietude Exato. de quem pensa e diz assim: nossa, esse meu tempo voou, eu nem vi, né? Se lá atrás já era assim, hoje nem se fala, né? Meu tempo Verdade. voou. E nessa situação de o meu tempo voou, não tinha como não pensar nesta situação de transição entre o momento em que nós, como estudantes de odontologia, em final de graduação, e ficava lá pensando, e agora? Como vai ser? Exato, é verdade. Eu me lembro muito dessa época, me lembro muito
do final da faculdade, e era uma inquietude que ia gerando dentro de mim, né? E começou a acontecer já no último ano da faculdade. E, e aí, sobre isso que eu acho que seria interessante a gente conversar sobre, né, hoje. Exatamente. Essa inquietude que eu acho que ela é peculiar a todos, né? Todo mundo que determina, ou seja, que vai chegando no final do seu projeto de graduação, já começa a pensar nas responsabilidades que a gente vai ter que assumir, né? Exatamente. A gente Exatamente. pensava, a gente nessa época nós já estávamos vinculadas a um estudo de clínica integrada, né? Óbvio que nós sabemos que houve uma mudança no currículo, inclusive do meu currículo para o teu, já houve uma mudança. Já. Mas nós estávamos já integradas, ou seja, trabalhando em clínica integrada, onde já seria um exercício para a nossa carreira profissional, ou seja, entender o paciente, receber esse paciente e poder estabelecer planos de tratamento, que até então nós estávamos vinculados à associação de tudo aquilo que a gente foi treinado, que a gente estudou e pondo em prática dentro dos ambulatórios. Perfeito. O que que tu te lembra? Qual era o teu sentimento justamente nessa fase? Pois é, o que eu mais me lembro é de discutir os casos com o professor antes de um atendimento, né? Na maioria dos casos, das vezes, eu já tinha estudado, já tinha ali dentro de mim um diagnóstico, já tinha uma ideia do que seria o tratamento, né? Mas eu precisava ouvir o professor. Eu precisava que o professor me dissesse se aquele caminho era o caminho correto ou não. E acontece Exato. que na maioria das vezes até era o caminho correto. Mas eu precisava muito, aquilo me dava uma segurança muito grande depois que o professor dizia, ok, pode tocar ficha. É por aí. Então, e aí a gente começa a fazer, e é engraçado porque isso é normal, né? A gente começa, ao longo dos anos, a gente vai migrando e a gente acaba voltando sempre a essa época, né? De pensar em toda a evolução que a gente tem, o caminho que a gente percorreu. Ou seja, eu lembro que quando eu estava na graduação, a gente demorava muito tempo para fazer um procedimento que hoje a gente olha e faz parte da nossa rotina clínica, a gente já nem pensa mais. Aquela coisa já está formatada, a gente já sabe quais os caminhos que a gente vai tomar. E aí, o que, que a gente pensava na época, né? Eu lembro que para fazer uma restauração, as primeiras restaurações que eu fiz na prática clínica, que na minha época ainda era, a gente tinha uma derivação, a gente primeiro fazia toda a parte clínica individualizada e no final a gente partia para a clínica integrada. E o que, que a gente percebia? Que cada disciplina exigia um comportamento e a gente tinha aquela sensação, ou seja, aquele conforto de ter o avental azul à nossa disposição no momento Ai, em o que avental o avental azul. azul, né? E conforme foi correndo, os anos foram acontecendo, e aí veio a inquietude, que era o quê? Gente, e quando eu não tiver mais o avental azul, como é que vai ser isso? Né? Como que eu vou conseguir olhar e poder me balizar e ter a responsabilidade clínica diante de uma queixa daquele paciente que chegou? E nessas alturas do campeonato, e não só nessas alturas do campeonato, até hoje a gente se sente muito gratificados pela confiança que esse paciente nos dá no momento em que ele chega no nosso consultório, no momento em que ele faz uma ligação e solicita um atendimento, né? E me conta,
o que que tu sentias? Qual era a tua postura perante a esse novo futuro que estava aí pela frente? O que que tu estava enxergando acontecer? Qual era a tua prospecção? Eu ficava muito preocupada, né? Eu pensava, como é que vai ser quando eu não tiver mais esse avental azul, ou seja, tudo aquilo que ele representa, para me ajudar a diagnosticar, a estabelecer qual a melhor conduta para o meu paciente, né? Então, era esse o meu pensamento. Como vai ser quando eu estiver voando solo? Quando Essa era a tu minha. saísse da faculdade, tu já fosse pro teu consultório? Como é que foi essa tua jornada desde que tu saísse? Ok, me formei. E aí, como é que foi o teu janeiro? Tu te formasse em dezembro ou foi em julho? 27 de dezembro. O meu foi 30 de dezembro, que tal? 30 de dezembro, um calor Nossa! absurdo. E no dia 2 de janeiro estava eu dentro de um consultório, porque afinal de contas eu comecei num consultório usado, porque o meu pai. Eu tinha tanta responsabilidade que eu ficava imaginando assim, gente, como é que eu vou fazer o meu pai investir, né? Porque se naquela época já era caro, hoje nem se fala. Os investimentos que a gente tem que ter para poder fazer ter um consultório minimamente funcional é bastante grande. Então, naquela época, eu comprei um consultório de um dentista que estava se aposentando, porteira fechada, era um consultório simples, no centro, né? Lá na Avenida, lá na Salgado Filho, no 15º andar. Quem era Adriane na fila do pão, na Salgado Filho, no 15º andar de um daqueles inúmeros prédios que lá tem. Então, o que que aconteceu? Eu tinha lá o meu consultório, mas um consultório simples, né? E eu comecei a minha vida desta forma, ou seja, aguardando o paciente dentro do consultório, mas já assim, inquieta, porque eu sabia que eu não conseguiria ficar lá esperando o paciente aparecer. Então, naquela época, eu decidi ainda permanecer dentro da faculdade. Eu me mantive dentro do hospital de clínicas, fazendo uma extensão do estágio de estomatologia na época. Então, eu me mantinha ativa em termos de estudo, em termos pedagógicos, eu estava lá ainda em função daquilo. E de tarde eu ia para o consultório, ficar lá limpando, organizando, deixando o consultório do meu jeito, Brilhando. até as coisas começarem a acontecer, né? Logo depois disso, quando veio janeiro, veio março, eu comecei a fazer um curso de atualização já em endodontia, porque naquela época a gente não podia fazer especialização logo que se saía Exato, da faculdade, exato. né? Então, o meu professor, que era o professor Milano, que era quem estava, o catedrático da endodontia, olhou para mim e disse assim, Nananina, não, a senhora vai pegar prática clínica para depois decidir se a senhora vai vir realmente querer fazer endodontia. Neste meio tempo, eu fui convidada pelo professor de dentística na época da faculdade para assumir e fazer o cuidado em termos de prevenção dos pacientes dele, porque a esposa dele na época estava indo para fazer um mestrado nos Estados Unidos e ela quem tinha ou seja, o encargo era dela. E aí eu entrei lá. Então a minha vida profissional, na verdade, deu uma volta enorme, porque eu saí da faculdade, mas eu não me desvinculei da faculdade, porque foi o jeito que eu achei de iniciar com uma certa supervisão, né? Então, a minha história clínica foi mais ou menos por aí. Eu fiquei 2 anos ainda trabalhando na clínica do Dr. Pires e terminei a atualização em endodontia, porque eu já era monitora, eu já
já transladava lá dentro da Endo, para depois iniciar o meu curso de especialização, né? E aí assumi o meu consultório mesmo, só assim, sozinha, 100% sozinha, em 92, quando eu terminei o meu curso de especialização. Claro que eu atendia na clínica do Dr. Pires, atendia no meu consultório nos períodos em que eu não atendia lá, e então eu tinha assim uma ideia, eu comecei a minha vida observando as pessoas mais velhas como elas fariam para atender, né? Ótimo, perfeito. Então eu comecei, eu vou te dizer que eu acho que eu fui uma pessoa abençoada, porque eu não tinha dentista na minha família, né? Não tinha ninguém muito próximo, mas em função da, da vida, do que eu plantei dentro da faculdade, eu consegui sair dentro desses meandros. Como é que foi contigo? Comigo, teve algumas semelhanças, né? Primeiro que quando eu entrei na faculdade, estava muito em alta aquela questão da ortodontia, né? A ortodontia era uma profissão, assim, com alto status. E eu entrei na faculdade e disse, a última coisa que eu quero ser é ortodontista. Furar dedo para quê, né? Eis que, quando eu comecei a fazer a clínica de orto, porque a minha turma lá da PUC foi a primeira turma que teve 5 anos e teve orto clínica, né? Orto preventiva. Simplesmente, quando eu comecei a fazer aqueles aparelhinhos e comecei a perceber que os pacientes tinham melhora nas suas mordidas, nas suas condições, eu me apaixonei por aquilo. E aí eu tinha uma orientadora, e essa orientadora sabia muito de orto, então eu me apaixonei. Comecei a apresentar trabalhos científicos na ortodontia, enfim, me formei, e nesse meio tempo eu estava abrindo consultório. Fui lá no Banco do Brasil, consegui um empréstimo chamado Proger, não sei se tu lembra. Sim, lembro. Uhum. E aí comprei né, um conjunto ali, um equipamento odontológico, consegui locar uma salinha bem pequenininha na Guete, cuja proprietária era dentista, então já estava tudo adaptado. Foi só basicamente colocar a cadeira, os móveis, mais alguma coisa, e E já a estava tudo Luciana se pronto. mudar lá para dentro. E aí eu tive uma grande ajuda, né? Um patrocínio, Sim. Quem né? não, né? Quem não? Graças a Deus ele conseguiu me ajudar muito, né? Não só o pagamento da faculdade, como também do consultório, né? Esse investimento. E aí também, em janeiro, fevereiro, esta professora de orto assumiu o setor de defeitos de face lá da PUC, e aí ela disse, Lu, tô precisando de alunos bolsistas, ou seja, tu não paga nada e tu vem fazer um internato, né? Uma extensão em Uhum. ortodontia aqui, porque eu vou precisar de gente para me ajudar a atender. Então, foi assim que eu já, logo depois de me formar, eu já comecei no internato de orto. Então, fiquei no total ali 3 anos. E só depois, mais adiante, que eu fui fazer minha especialização em orto, porque a gente não podia fazer Sim. especialização como recém-formado, né? Diferente de E hoje, né? Que as possibilidades de se fazer, inclusive de sair da graduação e ir direto para um mestrado, é muito factível hoje, né? A exato, gente, exato. na verdade, naquela época as coisas eram muito mais complexas, ah, as próprias provas, né? Para a gente poder acessar a de especialização era bem concorrido. A horta, então, nem se fala, né? Eu lembro que a ortodontia na URGS, assim, era um fenômeno para que se conseguisse uma vaga para cursar a especialização. A Endo Exato. também tinha, porque, na verdade, nós tínhamos só 3 vagas para fazer. E era um curso de especialização que durava 2 anos e meio. Eita, que deu uma caída na minha Aqui também. energia aqui hoje.
Aqui também deu uma piscada. Deu uma piscada, né? Aham. Então, assim, o que que acontece? A gente tinha que efetivamente se dedicar muito. E vamos combinar que eu saí da universidade com 22 anos, né? E eu acho que tinha um critério importante nesta situação de nos solicitarem para que a gente tivesse um pouco mais de vivência clínica. Eu sei que hoje tudo é muito assim, a gente tem muita informação em todos os lugares, mas a vivência clínica, ela ainda, na minha opinião, ela ainda é algo de muita importância. Ela precisa ser, ela é determinante para que tu possas realmente chegar e dizer: eu vou me dedicar a isso, aquilo e aquilo outro. Porque sem dúvida, concordo. era aquela necessidade, porque tu sai de lá imaturo, porque tu é jovem, tu não tem vivência, porque a vivência que tu desenvolvesse foi durante o período de graduação. E como tu precisa abordar todas as áreas da odontologia, é óbvio que a gente não consegue 100% de aprofundamento em todas as áreas da odontologia. E a Não gente consegue. acaba pensando aquilo que a gente se sente muito mais à vontade, que a gente tem mais habilidade, a gente tem mais afinidade com o professor, porque isso conta muito, Exato. Muito, né? sem dúvida. E aí a Eu, gente ao vai. contrário do que tu dissesse, que é nem pensar orto, eu, quando entrei na faculdade, eu dizia assim, prótese, nem pensar, não quero saber de prótese. Bah, isso é muito difícil, não, não, não. Eu gostava de dentística, eu gostava de endo, tanto que as portas para mim se abriram na endodontia e eu fui ficando. Eu fiz a atualização, depois eu fiz a especialização e depois eu fiquei num projeto dentro da escola até 1994, ou seja, são 32 anos, né? Que eu trabalhava dentro do ambulatório, junto às disciplinas de Endo 1 e Endo 2, ou seja, mono e polirradicular, ajudando os professores na prática com os alunos, né? Então eu fiquei muito tempo, eles estavam me preparando, na verdade, para de repente seguir uma carreira docente, só que a universidade olhou para mim e disse assim: a senhora está aqui trabalhando aqui dentro sem nenhuma regularização oficial. Daqui a pouco a senhora vai pedir aí um vínculo empregatício. Então, nós vamos ter que normatizar isso e fizeram com que a gente tivesse que pagar para estar lá. Naquela época, eu estava justamente recém-casada, ou seja, com uma vida nova. Eu já tinha trocado o meu consultório, lá aquele meu consultório pequenininho, lá no 15º andar da Salgado Filho, já não existia mais. Eu já tinha vindo aqui para o Moinhos de Vento, já tinha comprado outros equipamentos. A minha vida já estava diferente daquela inicial, né? Sim, sim. E aí, o que que acontece? Que a vida chama a gente, né? E eu acabei não prosseguindo dentro da Endo, né? Na época, quem era o professor que controlava e estava encabeçando a disciplina era o professor Regis dos Santos, Burmeister dos Santos, né? E ele me Uhum. chamou e disse, Adri, infelizmente é como se eu te convidasse para ir na minha casa jantar e ao final da janta eu estivesse te cobrando o jantar, assim, tu teria que pagar uma conta. E daí bom, enfim, são decisões que a gente toma, né? E acaba que muda o cenário por completo. Tu tivesse algum arrependimento? Tu faria alguma coisa diferente do que tu fizesse se fosse hoje? Não, eu acho que eu transportando para aquilo, eu faria exatamente a mesma coisa
que eu fiz, né? Não vejo assim. Agora, se a gente mudar os parâmetros, os padrões para o que a gente tem hoje em dia, eu acho que daí sim. Eu acho que daí a gente poderia pensar, porque naquela época eu não sei como é que tu era, mas eu tinha a sensação de que eu sempre não Lu? sabia. Oi? Não, é que deu uma travadinha. Não sei se era tu ou se era eu. É, pode ser, porque Tá tá, oscilando, né? tá oscilando. Aham. Então, me fugiu o que eu estava falando. Tu estavas comentando que naquela época a gente tinha oportunidades diferenciadas, que hoje talvez tu mudasse alguma Isso, coisa. a gente tinha a sensação de que a gente sempre precisava aprender mais. Eu nunca sei o suficiente. Eu não sei como é que tu te sentia, se tu te sentia assim também. Mas era sempre mais um curso, mais uma coisa, não sei disso, não sei aquilo, não sei aquele outro, né? E então a gente se preocupava muito em seguir estudando, né? Uhum. Que E, a e gente a faz até gente hoje, né? E a gente segue assim até hoje, né? É. E outra coisa que eu vejo diferente é que o nosso impulsionamento que a gente fazia naquela época era pagar um anúncio nas páginas amarelas, né? Sim, Aquilo sim. era o nosso impulsionamento. É. E para a gente conseguir se diferenciar, teria que ter muito investimento financeiro para a gente ficar conhecido. E tu, naquela época, tu chegasse a participar, assim, chegasse a pensar em trabalhar em clínicas dessas de alto giro, ou porque já existia, já não era tanto quanto é hoje, né? As franquias não existiam. O máximo que acontecia era tu ter alguém que te convidasse para ir atender junto, como aconteceu comigo, né? Uhum. Na clínica do Dr. Pires. Ou então tu arrumava um emprego no Sesc, por exemplo, no SESI, que era muito, na época era, né? Nossa, já consegui uma colocação, Uau! Era o né? exército ou No meu ou tempo, o ainda na SESC? minha época, não era muito, não tinha, para as meninas não tinham, eram só para os meninos, né? Depois que eles abriram para as meninas. Ah, eu Mas cheguei para os eu meninos, cheguei a fazer essa prova. fizeste? Aham. Bom, mas em relação a isso, eu nunca, eu tinha por mim, assim, nunca fui atrás de trabalhar em clínicas, em franquias, né? Logo que eu me formei já tinham, fui conhecer um lugar e não me senti bem, né? Eu achei que eu não queria começar a odontologia, a clínica geral, num espaço daquele que pudesse me trazer vícios, né? Que talvez eu levasse para o futuro. Então, sempre tive essa postura em relação a isso, né? Ou Não até que eu mesmo não. essa coisa de alguém que não entende de odontologia determinar as tuas decisões clínicas, Exato, né? exato. Porque não é essa pessoa, não é um gerente, um administrativo que vai te impor que tu tens que produzir tantas restaurações ou que tu tem que produzir tantas coisas sem profilaxias, endodontias, ou seja, procedimentos clínicos que não estejam associados a um critério clínico de necessidade desse paciente, né? Exato. Então, eu nunca quis isso também, né? Mas vamos levar em consideração de que há 38 anos, há 26 anos, o mercado era competitivo? Era, mas nós não éramos 450 mil dentistas. Oi? Tá entrando alerta aqui da Defesa Civil sem parar aqui na,
na minha tela. Não sei se está aparecendo para ti também. Tu tá sem áudio, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Aham, sim. Tá. Ah, E então foi isso. Não que eu não tenha trabalhado. Depois de especialista em orto, eu trabalhei em algumas clínicas. Na verdade, eu acho que trabalhei em duas clínicas. Uma aqui na região metropolitana e outra no litoral. Mas foi já como ortodontista. sim, já com trabalho diferenciado. É, Sim. exato. Bom, então, amiga, o que que acaba acontecendo, né? A gente sai desse período saudosista de lembrar das nossas investidas como estudantes de odontologia e começamos a fazer uma jornada, porque essa é a nossa proposta, né? A gente voltar aqui para conversar e ir esmiuçando cada fase dessa jornada para aquele aluno que decide fazer odontologia, que define levar como prática profissional o atendimento, o cuidado do paciente, que já mudou tanto desde a época que a gente saiu, desde aquele momento Nossa. que a gente foi treinado, né? Se tu tivesse se tu tivesse mantido todos os preceitos que tu estudou lá atrás, hoje tu estarias como? Nossa, eu estaria muito atrás de todo mundo, né? E provavelmente estaria praticando uma odontologia que não é, digamos assim, a melhor odontologia, né? Porque Já em foi. todas as áreas as técnicas mudaram, os materiais mudaram e novas amplificações de olhares e enfim, né? Eu acho que não só a forma de tratar, mas a forma de diagnosticar também mudou. Então, se eu tivesse praticando aquela odontologia de 30 anos atrás ainda, hoje, eu não estaria dormindo confortável, deitando a cabeça no travesseiro e dormindo confortável. E também essa coisa das novas práticas, onde a gente consegue já sair do foco odontologia pura, né? Onde a gente consegue enxergar e a gente se treina, porque se tinha uma coisa que efetivamente me incomodava já desde aquela época, é que eu imaginava assim, gente, mas eu estou tratando a boca, e a boca não sai do sistema, ela faz parte do sistema. A gente tinha aula de semiologia, a gente tinha aula de diagnóstico, não era, a gente parecia que faltava juntar essas peças do quebra, né? A gente tinha essa dificuldade de conseguir juntar tudo isso, né? E aí eu vejo que nada como um dia após o outro, um dia de aprendizado, a integração entre as áreas, a conexão entre os profissionais, como isso facilitou para que a gente tenha um dentista melhor e sempre uma evolução sequenciada, né? Não é uma varinha de condão que tu termina a faculdade e diz assim, pronto, agora estou resolvido para começar a fazer o meu atendimento, né? Exato. Mas isso é um assunto para uma próxima live, porque isso aí dá mais horas e horas de conversa. Com certeza, com certeza. Então, eu queria deixar registrado aqui para as pessoas que nos assistiram ou as pessoas que vão nos assistir depois, que a nossa proposta durante essas lives, e que inclusive a gente se propõe, nós estamos fazendo um projeto juntas em relação a isso, e nós vamos chamar pessoas, ora eu, ora vez tu, vamos chamar pessoas para mostrar esta jornada, essa caminhada, onde quando a gente sai da universidade até a gente conseguir ter uma segurança clínica,
uma segurança para poder efetivamente seguir a nossa vida como profissionais da área da saúde de forma integralizada, ou seja, multiprofissional e multidisciplinar. Perfeito. Né? E a gente também quer ouvir o que as pessoas pensam a respeito disso, né? O que os nossos colegas que têm nosso tempo de profissão também passaram, o que colegas mais jovens, o que recém-formados, o que o pessoal que está aí na faculdade tem de dúvidas, de questionamentos ou de perguntas. Eu gostaria muito de poder trocar essas experiências com quem vai nos assistir depois ou quem está aqui na live, para que a gente possa fazer disso algo positivo, produtivo e que a gente consiga, de uma forma simples, ajudar o próximo, os colegas, e elevar a profissão, né, na qualidade. Trocar, né? Trocar energia, sinergia, né? Afinal, Exatamente. a gente está nessa jornada, não foi ontem que a gente começou, né? A gente já está há um tempo aí e a gente ainda está aí com todo o gás para Muito continuar, gás para apesar continuar. das nossas jornadas não serem recentes, serem jornadas longevas, né? E justamente por as nossas jornadas serem longevas, que a gente não sendo uma falsa modéstia, mas a gente pode dizer que nós temos sucesso dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, daquilo que a gente se propôs a fazer há 38 e 26 anos atrás. Né? Exato. E essas informações, eu acho que é uma forma da gente construir um legado, uma forma da gente poder partilhar essa nossa experiência. Exato. Mas como tu disse, perfeito. Vai para mais à frente aí, até porque eu tenho certeza que daqui a alguns minutos a gente vai ficar sem energia, porque o vento já começou. Gente, muito obrigado por todos que estiveram aqui, ou mesmo as pessoas que vão assistir posteriormente. E aqui tem, num link, o número do meu celular. Numa próxima oportunidade vai ficar o número do celular da doutora Luciana e a gente vai conversando. E a gente reitera a gente vai fazer lá, de repente, uma caixinha de pergunta ou uma enquete para que vocês possam conversar com a gente, nos informar, dizer o que vocês acham disso que a gente está, desse primeiro passo que a gente deu, né? Bem iniciante, genuíno, né? De querer justamente evoluir e ajudar aos colegas que estão chegando na profissão. Com os colegas. Exato. Tá bem? Fica Então, um beijo. Lu, quer dar as tuas palavras finais? Não, é isso aí. Eu espero que com as nossas lives, eu espero que o pessoal goste e que seja proveitoso, né, de alguma forma. Para nós, com certeza está sendo. E eu espero que para os colegas, né, futuros colegas e colegas já atuantes na profissão, que seja um momento de reflexão e um momento de bastante troca e de união, que eu acho que a nossa classe precisa de mais união. Isso aí. Gente, boa noite, bom descanso para todos. A semana que vem a gente volta e a gente avisa com antecedência quais serão os nossos próximos tópicos de conversa aqui. Um beijo para todos e bom descanso. Beijo, Lu. Obrigado. Até. Eu que agradeço. Tchau, tchau.